Olá pessoal, hoje eu vou gravar 3 videozinhos sobre administração e aí a gente fica quase que terminando esse tópico. Esse daqui vai ser sobre gestão de pessoas e eu vou falar também sobre a parte de equilíbrio organizacional. Oxi, quase não sai. Que é uma parte simplesinha, rapidinho, e a gente vai falar lá depois quando falar em motivação, quando a gente falar de equidade, né? Então a gente não precisa passar com tanta profundidade, pelo menos por enquanto, né? Objetivos, desafios, características, a gente vai acabar falando também. Vou pegar logo a canetinha aqui, da caneta. Beleza? Esse aqui seria o tópico 3, né? Gestão de pessoas é o tópico 3. 3.1, equilíbrios, objetivos e blá blá blá, que a gente vai falar no decorrer da situação. A gente vai falar também um pouquinho de evolução, que apesar de não estar no edital, eu acho que é um tópico interessante para a gente tratar, porque reflete bastante o que vem a ser, o que já foi a gestão de pessoas. É aquela mesma ideia de legislação do SUS. Não adianta a gente estudar o que é gestão de pessoas agora e simplesmente não entender o que existia antes. Não vamos falar de datas, essas coisas, porque acredito que, como nosso edital não contempla, não é necessário. Mas uma noçãozinha não vai fazer mal para ninguém, certo? Motivação e liderança vão ter 2 vídeos separados para eles depois, beleza? Sem mais delongas, vamos lá. Equilíbrio organizacional. Coloquei aqui essa bela balança, né? E a noção de equilíbrio, ela vem de uma relação que deve ser tratada entre empregado e o empregador, ou, como eu gostaria de colocar, patrão, certo? A relação de equilíbrio, ela deve existir no momento em que a empresa ela vai disponibilizar incentivos para o empregado, certo? E aí os incentivos vocês entendam como o salário, a remuneração, como também benefícios sociais, um plano de saúde, uma vaga melhor também é um incentivo. O simples fato de um funcionário ser bem tratado pode ser considerado um incentivo também. E isso daqui vai existir em correlação com, é claro, o trabalho. Aí, no caso, o trabalho, ele é visto como o esforço que o empregado despende, que ajuda com que a organização ela alcance seus objetivos organizacionais, claro. Aí, no caso, o equilíbrio organizacional, ele vai estar presente tanto para o trabalhador como para o patrão, quanto para o empregador, quando os incentivos forem equivalentes ao trabalho. Ou seja, não deve existir desequilíbrio em nenhum dos lados. Se tiver mais incentivos do que trabalho, mais retorno, a empresa vai estar saindo no prejuízo. Se o trabalhador ele está numa situação que ele trabalha muito mais do que os incentivos que ele recebe, então ele vai estar se sentindo menosprezado e existe uma forte tendência que esse funcionário ele passe a ficar menos motivado e a ter um desempenho pior. E a longo prazo, maior absenteísmo, ou seja, faltar, e que ele saia da empresa por fim. As empresas, então, tendem a buscar o equilíbrio organizacional para que bons funcionários sejam mantidos na empresa, bem como que os seus objetivos sejam alcançados sem prejuízo dos objetivos do colaborador. A gente vai estudar depois, quando estudar motivação e um pouquinho de liderança também, que a empresa hoje em dia ela vê o trabalhador como um colaborador, mas ele é um colaborador, ele é de certa forma sócio da empresa também. Os objetivos da empresa devem ser alcançados e, na medida do possível, os objetivos do empregado devem ser auxiliados pela empresa. É uma relação de ganha-ganha, certo? Passando para o próximo, a gente vem aqui a ideia de evolução da gestão de pessoas. Como eu disse, não está no nosso edital, mas é interessante a gente pegar. No Brasil, a gente pode dividir a gestão de pessoas, ou RH, como pode aparecer em algum lugar, os recursos humanos, em 5 fases. A primeira é a fase contábil. Nessa fase, as pessoas elas são consideradas um problema e, principalmente, custos. Vixe, que letrinha bonita. Custos, certo? Nessa fase, as pessoas elas são um problema para a organização e um mal necessário. Inclusive, essa é a fase que vem a ideia da abordagem clássica, que é a ideia de que o homem é econômico, ele só se importa do dinheiro. Então, tudo que é preciso para a gestão de pessoas fazer é garantir o pagamento e o funcionário vai ser obrigado a obedecer, enquanto necessário a gente vai manter ele. Porque nessa ideia também de racionalismo, a ideia era sempre mecanizar o máximo possível a mão de obra, já que o funcionário ele é só um trabalho, é só um problema. Então, assim que der, assim que a tecnologia evoluir bastante, a gente substitui.
Em seguida, isso daqui foi até a década de 30, mais ou menos, a fase contábil. Como eu disse, esses anos eu não coloquei aqui, porque eles não são muito necessários para o nosso edital, mas é interessante para facilitar o estudo. Isso daqui é a fase legalista, que ela pensa na CLT. Aqui é após a década de 30, né? 30 até mais ou menos 50, e é quando surgem as leis trabalhistas, e aqui o funcionário, ele também é um trabalho, ele também é um problema, né? E ele é pensado agora pela ótica de aplicar a legislação que veio. Esses dois primeiros, a gente pode relacionar, deixa eu mudar aqui a cor, botar azul aqui. A gente pode relacionar eles com DP, que não é delegacia de polícia. Vixe, quase não dá pra ver. Deixa eu trocar aqui a cor. Poracha. Marca texto. Opa, marca texto não, né? Aí. Tá o laranja. Pronto, bem melhor. É departamento de pessoas, que a preocupação é muito mecanicista, é muito em pagamento, demissão, contratação, seleção de funcionários ainda é uma coisa que é feita de uma forma muito analisando o currículo e acabou. Essa é a ideia do departamento de pessoal. Em seguida, a gente tem a fase tecnicista, que aqui as pessoas já passam a ser vistas não como problemas, mas como um recurso, um ativo importante para a organização. Essa e a seguinte também são fases que a gente vai pensar em recursos humanos. Nessa tecnicista, a gente eleva o RH, né, ao status de gerência. E em seguida, inclusive, vai surgir na fase administrativa a função do administrador, do técnico administrativo, certo? Isso eleva a gestão de pessoas um pouco mais para a parte de um órgão estratégico para a organização. Aqui as pessoas são vistas como recursos, diferentemente daqui, desses dois primeiros, que as pessoas são vistas como um problema. Como eu já disse, né? Aqui a gente tem o RH, o Departamento de Recursos Humanos. Ele ainda é mecanicista, mas as pessoas já são pensadas como um ativo importante. E na fase estratégica, que é considerada para a maioria dos autores como a última fase, toda vez que tiver estratégica, vocês podem pensar como a última fase. Se tiver gestão por competências, ela é uma coisa mais evoluída ainda, mas é pouca gente que cita ela. Nessa fase é que surge a nossa gestão de pessoas, né? E aqui as pessoas são vistas, olha que engraçado, como pessoas. Elas são colaboradores, elas vão ser tratadas naquela visão de ganha-ganha, de que a organização deve alcançar seus objetivos e ajudar os seus funcionários a alcançar os objetivos individuais deles. E elas são ativos importantes. Nesse caso, a gente vai orientar nossas políticas, pensando na empresa, né? No sentido de manter as pessoas, de motivá-las para melhorar o desempenho. Para controlar ela, ainda vai ser uma coisa feita, a gente vai ver que o monitoramento também é feito, mas vai ser uma ideia mais de feedback, não é uma ideia tanto de desconfiança na gestão de pessoas. É uma ideia de que sim, o funcionário pode fazer sozinho, mas é interessante que a gente analise os resultados. Vamos passar para o próximo. E aqui, por fim, eu acho que esse já é o último. Ah, não, ainda tem mais um. Tem um bem interessante, inclusive. Que a gestão de pessoas ela pode ser dividida em vários processos. São chamados de macroprocessos. Eles são diferentes para cada ator. Dutra, por exemplo, ele adota um modelo bem mais simplificado. O modelo dele só tem 3 itens, que seria o desenvolver, valorizar e acho que movimentar pessoas. Só são esses 3. É bem mais simples. Mas esse daqui que a gente está pegando é do Titio Kiki, que é Avenato. Avenato. Que é Avenato, certo? Ele coloca 6 processos. E por que a gente está adotando ele? Por 2 motivos. Primeiro, que é muito cobrado, é o mais cobrado do que o de Dutra. É claro, né? Cobrar um com 3, tendo um com 6. Qual é a graça da banca? Sem contar que o de Chiavenato também é mais completo. Ou seja, quem entendeu o de Chiavenato, de certeza, se jogarem o de Dutra, vai entender também, porque um acaba de estar dentro do outro. O de Chiavenato é um pouco mais abrangente. Certo? Aqui eu não coloquei na ordem dos processos que Chiavenato apresenta, por causa do mnemônico, né? Fica aqui drama, né? Isso daqui eu vi, acho que foi numa questão que é concurso, aliás, que a gestão de pessoas é drama, é dramática, né? Marca, certo. Vamos escrever item por item. Eu vou pegar ela na ordem. A ordem pode ser qualquer um dos atos, né? O primeiro passo para a gestão de pessoas, o primeiro processo é de agregar. Agregar.
No caso, a gente vai investir aqui em formas para atrair as pessoas. Todos nós fomos atraídos por uma prática da gestão de pessoas para esse concurso. A gente foi atraído por um edital. Isso é um modelo de contratação externa, que você está buscando sangue novo para a organização, e isso naturalmente vai ter vantagens e desvantagens. Uma vantagem é o sangue novo, mais conhecimento para a organização, aproveitar o mercado de trabalho, mas também um funcionário que está na administração pública, ele pode se sentir menosprezado. Por exemplo, a administração pública ela não prevê a ideia de crescimento, que você comece como técnico e depois você passa a ser analista de acordo com o desempenho. Isso é uma coisa que pode desincentivar a pessoa a trabalhar bem. Pode ser que a pessoa pense apenas em estudar para outro cargo e ir embora e... Mas o primeiro processo é esse, de atrair as pessoas. Existem processos também que existem para promoções, por exemplo, na administração pública, que é para atrair o público interno, para que ele se candidate para uma determinada vaga em uma cidade distante, ou mesmo para uma promoção, um cargo de chefe, isso pode ocorrer. Depois de agregar as pessoas, o segundo processo que a gente pode colocar é o outro A aqui, de aplicar. A gente atraiu a pessoa, a gente aplicou ela, a gente vai colocar ela no seu cargo e aí a gente vai ordenar ela para trabalhar. A aplicação envolve, além da ideia de colocar a pessoa no cargo, claro, a ideia de desenho do cargo. Ver quais funções são necessárias para cada cargo e aí a gente, por meio do planejamento, vai determinar onde fica a hierarquia desse cargo, quem ele manda, a quem ele deve se reportar. A ideia de aplicar. A ideia de aplicar vai atuar, eu coloquei aplica. A ideia de aplicar vem junto com a ideia de desenvolver pessoas. Desenvolver pessoas engloba dois processos. O primeiro, que é o de desenvolvimento mesmo, que é uma visão mais voltada para o futuro. Por exemplo, treinar uma pessoa que no futuro ele vai ser diretor da empresa. Hoje ele é só gerente, mas eu já vou fazer um treinamento de conhecimentos que não são necessários para o cargo dele, mas que serão necessários no futuro, quando ele alcançar esse cargo de diretoria, certo? Desenvolver, desenvolvimento e... dois processos. E tem um processo de treinamento, que é o processo específico do cargo. Vocês podem pensar treinamento como algo mais operacional. Eu vou treinar fulano como é que ele vai operar determinada máquina, como é que ele vai usar determinado veículo, como é que ele vai fazer a manutenção de algum aparelho. Agora, o desenvolvimento é algo mais estratégico, mais voltado ao longo prazo, enquanto o operacional, curto prazo. Um bom desenvolvimento, claro, ele deve ser monitorado, né? Processos de controle, que a gestão de pessoas confia, mas ainda assim ela vai ter processo de controle. E os processos de controle são diferentes, eles não são visando punições, eles são visando observar oportunidades e também erros, né, que são feitos, mas com uma ideia mais de dar um feedback. Não é para punir o funcionário, mas para ajudar ele a fazer. A gente tem uma visão na gestão de pessoas que o funcionário ele não está fazendo algo errado porque ele quer. Ele está fazendo algo errado, via de regra, porque ele não teve uma orientação correta, porque houve alguma falha, talvez, no processo de desenvolvimento, de treinamento, e nesse caso a gente faz o feedback. E um bom desempenho sempre vai ser recompensado. Recompensa, aí a gente pode pensar a recompensa mais simples de todas, que é o salário, trabalhou-se 30 dias e aí a pessoa recebe, além de outras recompensas que a gente já tinha falado. Por exemplo, um funcionário que ele trabalha por meta. Faz sentido que eu tenha um controle rígido de horário para ele? Não, eu posso recompensar ele que se ele chegar atrasado até 10 minutos, eu abono a falta dele. Ele não vai receber nada descontado. Uma recompensa também pode ser, por exemplo, um bom funcionário, ele pede uma vaga melhor para guardar o carro dele. Um determinado intervalo, uma determinada falta, claro, compensando, tá, esse tipo de coisa. E por fim, os bons funcionários, a gente deve investir em práticas para manter. Deixa eu ver. Para manter. Aqui a gente tem práticas tanto de higiene do trabalho, né? Para garantir boas condições de trabalho, também uma análise de mercado. Aquela ideia da equidade, ela tem que se manter. Não adianta no dia que o funcionário entrou, você vai ser gerente de marketing, salário R$4.000, beleza? Qual o salário do mercado? R$3.500. O que o cara vai fazer? Determinadas funções de marketing, coordenar uma equipe, tá. O trabalho está condizente, está equilibrado com os incentivos da organização para com o trabalho exercido. Só que vai decorrendo o tempo e o salário de um gerente de marketing passou para R$8.000 e o cara continua R$4.000. É claro que esse equilíbrio tem que se manter. A ideia de manter a pessoa envolve práticas de boa gestão e também as práticas de treinamento. Em verdade,
Essas práticas aqui, essas práticas na prática, tem que parar com esse maldito trocadilho. Elas acabam se misturando, né? Você vai desenvolver uma pessoa e a partir do resultado que ela mostrar no treinamento, você já vai exercer práticas de recompensa, você vai sempre estar monitorando o desempenho, agregando pessoas, você pode pegar uma pessoa, dependendo do resultado do treinamento dela, mandar ela para um cargo mais acima, ou mesmo mudar de cargo, fazer uma rotação de cargos, esse tipo de coisa, né? Isso acontece o tempo todo, mas é interessante a gente ter essa visão. E, por fim, essa visão geral. Nos slides, eu peguei esse bagulho aqui, é do professor Ravazzotto. Se eu não me engano, a fonte original, né, é o Chiavenato também. Chiavenato é um ótimo compilador, né, quando se fala de administração geral. Mas dá os créditos para o Ravazzotto, que foi quem me ensinou muito bem essa matéria. É da Casa do Concurseiro. Que elas são as formatações básicas as formatações básicas do modelo de gestão de pessoas. A gestão de pessoas é dito o quê? Decora essa frasezinha. É uma função de staff e uma obrigação de linha. Staff, vocês lembram ainda? Assessoria. E linha é a parte da função que exerce propriamente. Por que é uma função de staff? Porque o diretor de RH, o departamento de RH, ele deve sempre ser uma assessoria para a organização como um todo. Mas quem exerce ela é a linha mesmo. Porque a assessoria exerce, mas quem vai fazer que hoje é considerado mais adequado, por exemplo, o desenvolvimento, não ser feito por um diretor de RH que não está no ambiente de trabalho, não conhece o funcionário. É mais correto que esse tipo de prática seja adotado por gerente de linha. É uma obrigação de linha, mas uma função de staff, beleza? Naturalmente, o staff vai exercer algumas funções, o RH mesmo, para tarefas de controle de gastos com pessoal, determinados benefícios. Quem vai comandar normalmente um processo de contratação é o RH também, departamento de RH. Aí, departamento de RH entenda o gestão de pessoas, mesmo. Mas mesmo assim, não faz sentido mais que essas funções sejam completamente dissonantes. Os dois modelos básicos que podem ocorrer, né, são esses. O modelo centralizado, que é o RH, ele faz tudo. Ele monopoliza todas as funções. Ele recruta, ele seleciona, ele treina, ele remunera, ele avalia, ele promove, ele desliga, ele aposenta. E existe o modelo descentralizado, que aqui, se aqui RH faz tudo, aqui RH faz nada. Os gerentes assumem toda a responsabilidade sobre seus subordinados. Aí, no caso, eles recrutam, selecionam, treinam, remuneram. O que existe na prática? O meio aqui. Existem RHs de algumas empresas que podem ser mais liberais, e nesse caso a maioria das funções vão ser exercidas pelo gerente de linha, por exemplo, recrutamento e seleção. É interessante que a linha faça em determinado órgão, mas aí parte de aposentadoria, desligamento, que envolve muita parte contábil também, que o RH faça. Esse tipo de coisa é comum, certo? O que existe mesmo é isso daqui. Tratamento é no modelo centralizado. O tratamento é genérico e igual para todos os funcionários. Horários, salários, tarefas, regras iguais para todos, mas a ideia de equidade é uma ideia que é sempre superior à igualdade, ou seja, isso pode ser mal visto, né? Tipo, como é que eu sou tratado igual a fulano? Porque apesar de eu ter o mesmo cargo, trabalho 3 horas a mais todo dia do que ele, mas o RH está me tratando como se eu fosse igual. Isso não existe, né? E aqui a gente chega nas pessoas. Já no modelo descentralizado, o tratamento é individualizado. Aí a gente vai dar um tratamento diferente para cada funcionário, mas isso pode até ser contaminado também por uma visão pessoal. Fulano é corintiano, eu sou corintiano também, então eu trato ele melhor. Não porque ele tem um desempenho no trabalho que mereça essa atenção toda, mas por um caráter pessoal, eu acabo tratando ele de forma diferenciada. Todos os dois modelos têm seus problemas, de novo. Por isso que o que existe não é nem um modelo descentralizado, nem um centralizado. É o que está no meio, né? RH faz tudo, RH faz nada. Nenhum dos dois existe. Beleza? E com isso, a gente encerra a nossa visão. Depois a gente vai ver algumas coisas sobre gestão de pessoas. Aliás, a gente já respondeu algumas questões. Bem ou mal, já respondemos algumas, né? Eu vou pegar de outras bancas um pouco. Mas esse tópico, relaxa. Estou fazendo uns simulados da IBFC e estou vendo que eles não cobram muito. Essa parte de motivação e liderança é o que eu acho que vai pegar melhor. Então, podem clicar nos próximos 2 vídeos que eu já vou deixar para vocês. Falou, valeu. Não esqueçam do like, de curtir e comentar. Se inscreva no canal, galerinha. Falou, valeu.